E ontem a Folha de São Paulo publicou várias matérias contra o fim da escala 6x1, que está avançando no Congresso. O Hugo Mota diz que vai pautar a PEC da Erika Hilton. O governo quer mandar um projeto de lei para ter mais agilidade na aprovação, e o Hugo Mota já falou que queria aprovar antes de maio essa pauta, que é muito bem recebida pela população. Mas ontem a Folha de São Paulo publicou uma série de matérias dizendo que o brasileiro já trabalha menos horas do que vários países, de que haveria uma redução do PIB, uma campanha contra o fim da escala 6x1, e o Rick Azevedo, que é o criador aí dessa campanha, né, desse movimento VAT, que é o Vida Além do Trabalho, gravou um vídeo dizendo aí que é uma falta de caráter a Folha chamar o trabalhador de preguiçoso, que na prática a matéria está chamando o povo brasileiro que sustenta esse país de preguiçosos. O empresariado está se mexendo, né? A Folha é voz do patrão, né? Sempre foi. Ela tem rabo preso com o patrão, a gente dizia, né? Na década de 90, quando a Folha não tem rabo preso com ninguém, fala, porra, vocês acabaram. Na época, eles tinham um caderno, os jornais tinham um caderno de sindical. Eles acabaram com o sindical e meteram em economia. O primeiro jornal a fazer isso foi a Folha. Né? Então, evidente, né? Agora o Luiz Frias é um banqueiro, ele não é mais nem dono de jornal. Quem tinha ali talento para o jornalismo era Otávio Frias Filho, que o Luiz Nassif chama de Ófio. Então, era ele que conseguia ali fazer a ponte entre o projeto empresarial e o projeto jornalístico. Isso acabou, ela virou... Hoje a Folha praticamente não existe. O que existe é o UOL no conglomerado deles, e ela só existe porque reverbera suas matérias no UOL, com destaque como essas daí, né, da escala. Eles desprezam tudo, né? Desprezam o valor da hora de trabalho do brasileiro em relação a outros países, desprezam as dificuldades de um país continental como o Brasil para a locomoção, a falta de locomoção, né? Então, e além disso, fazer um cálculo pernicioso sobre as horas trabalhadas. Terrível isso, né? Terrível. A gente ainda ter... e, além de tudo, né, ao invés de... A gente quer ser, quando é para discutir industrialização, os preços, a inflação, a meta de inflação, etc., tem que se comparar com os países ricos. Quando é para discutir legislação trabalhista, você compara com os mais pobres. Butão, Sudão, né? Aí não pode ser de França, Dinamarca, Noruega, que a média é 27 horas semanais, né? Eu quero dar meu testemunho aqui sobre... Eu trabalhei na Folha há muitos anos, né? E a Folha é um jornal que não tem a menor moral para falar de direitos trabalhistas. A Folha lutou durante anos e conseguiu, né? Os jornais conseguiram acabar com a obrigatoriedade do diploma, que a Folha sempre foi contra. E o que a Folha fazia? Ela contratava pessoas que formadas em outras profissões como auxiliar administrativo para fugir da obrigatoriedade do diploma. E quando o sindicato e a DRT chegavam lá para fiscalizar, eles escondiam os jornalistas que estavam nessas condições. Não tenho medo de processo, pode me processar. Eu vi com meus próprios olhos, sou formada em jornalismo, nunca precisei me esconder, mas eu vi a Folha esconder jornalista que era contratado como auxiliar administrativo para fugir da proibição de não contratar jornalista formado, tá? E outra coisa, essa matéria é de uma desonestidade absurda, colocar o Brasil no bolo, né? O Brasil, na verdade, se você, a manchete teria que ser outra.
O Brasil trabalha mais do que países desenvolvidos. Não é isso, Rovai? É verdade. Essa seria a manchete honesta se a Folha fosse honesta. Que os trabalhadores do Brasil trabalham mais horas, olha só, do que quem? Do que os Estados Unidos, do que a Argentina, do que o Japão, do que a Itália, do que a França, do que a Dinamarca, do que a Noruega, do que a Holanda. Tá? Então, assim, se a Folha fizesse bom jornalismo hoje em dia, diria: trabalhador brasileiro trabalha acima da média de quase todos os países ditos civilizados. Essa é a verdade, e a Folha fez uma manchete parcial mentirosa. Cabe recurso ao ombudsman, tá? Se eu fosse vocês, eu escrevia queixando e mostrando que jornalisticamente essa matéria não se sustenta. Não, e o México acabou de aprovar 48-40, né? Vai na contramão de toda a tendência aí dos países mais desenvolvidos, que é justamente aumentar a produtividade, reduzir as horas de trabalho, enfim, a jornada, né? Pegou muito mal essa reportagem da Folha. E vamos falar sobre esse caso, Rovai. Essa autora da perícia falsa contra o padre Júlio Lancelotti, ela se filiou ao partido do MBL, o Missão, e lançou pré-candidatura. A gente acompanhou muito esse caso porque eles fizeram uma perícia fake, dizendo que um vídeo contra o padre Júlio era verdadeiro, um vídeo onde ele, né, aparecia ali numa situação sexual ali, né, Rubá? E aí a Fórum contratou o perito da UFABC, o Garrido, que desmentiu esse laudo fake e apontou todas as falhas, desse laudo. E agora, então, a gente tem a notícia dela anunciando a pré-candidatura no partido do MBL, Rovai. Olha, Adri, esse é um caso que levou, inclusive, o MBL a nos processar. Eu vou passar aqui para o jurídico, porque coloca Isso é extremamente interessante para o processo, né, para que se veja qual era a independência dessa perita. Nós contratamos um perito renomado. Essa perita quis debater com ele a perícia, uma coisa bizarra, levaram para um podcast, ela com um monte de fake news, evidentemente treinada na escola, de fake news do MBL. O babaca do Mamãe Falei ficou me desafiando para debate. Eu, que sou da turma de Mamãe Falei, você acha que eu vou me colocar numa situação de igualdade de tempo com um cara que vai para uma guerra para assediar meninas, né, numa situação de desespero? Nem a pau. Não vão me juntar com essa gente. Não vão. Isso aí é para quem gosta de lacração, não é para mim. Aí a gente fez a matéria, defendeu o Padre Júlio na época, né? Acabou defendendo, não que a gente fosse defendendo. Ao fazer o laudo, a gente desmentiu toda a versão do MBL. E essa moça, que agora é candidata, inventou um laudo falso. Vamos deixar claro isso, Dri? Vamos pôr os pingos nos is. E agora ela é candidata do partido deles. Aliás, aí, distrital, em Brasília, Sinara. Não, e vocês, não sei se vocês viram que aquele delegado que ficou atacando a esquerda no caso Orelha, né? No estado de Santa Catarina, um estado bolsonarista que tem adolescente que mata cachorro a paulada, um estado de pessoas direitas, honestas, que matam cachorro a paulada, ele ficou atacando a esquerda, também se filiou ao PL, Rovaidri. Também se filiou ao PL para ser candidato. Então, essas pessoas que estão aí atacando a esquerda, usando seus cargos públicos para atacar a esquerda, querem causar nas redes justamente para crescer em cima da nossa indignação. A nossa indignação
infelizmente, impulsiona essas pessoas, né? Às vezes eu prefiro ignorar, sabia? Ignorar para não ajudar, porque a intenção deles é essa. Esse dado Dolabella, por exemplo, né? Um cara que já foi denunciado não sei quantas vezes, né? Porque eu achei que ele tinha melhorado como pessoa. Eu confesso a vocês, quando ele começou a namorar a Vanessa Camargo, eu falei, vai ver que ele melhorou como pessoa, veio morar aqui na Chapada dos Veadeiros. Foi denunciado de novo por agressão à mulher, aí veio criticar o desfile do Lula, né? O desfile da escola de samba que homenageou o Lula. O que o Dado Dolabella está querendo? Se candidatar, gente, é óbvio que está. Não, e assim, eles tentaram, por causa desse vídeo, criar uma CPI contra o Padre Júlio. Foi assim, eles queriam, é isso que você falou, ganhar, né, like, ganhar visibilidade com essa orquestração contra o Padre Júlio Lancelotti. E aí a CPI só acabou sendo derrubada, porque, né, eles não conseguiram a assinatura por conta do laudo do Mário Gaziro, né, que combateu essa perícia falsa. Eles diziam que o vídeo era verdadeiro, tal, essa perícia fake, e o Gaziro foi lá e mostrou ponto por ponto por que tinha sido feito na deepfake. Aliás, e acabou desmentindo. Isso salvou o Padre Júlio Lancelotti. Aqui entre nós, na matéria da Fórum, com o laudo do Gaziro, repôs a verdade, porque era como se fosse verdadeiro o vídeo, estava circulando. Aí eles tiveram que contratar essa perita, que agora é candidata pela omissão. Veja só. Quer dizer, era uma MBLista. Era da turma deles, da turma do Gabriel Monteiro, que está de tornozeleira eletrônica, da turma do Mamãe Falei, que foi escorraçado da Assembleia Legislativa por assédio na Ucrânia. É dessa turminha aí. Não, imagina, fazer isso com o Padre Júlio, que é um homem que está ali ajudando as pessoas de rua, as pessoas, né, que eles querem, né, que sumam da cidade. Ele está lá, né, estendendo a mão, dando comida, né, dando ali, oferecendo dignidade. Eles queriam, atacar dessa forma. E ainda, né, Rovai, a gente estava lá, o Rovai lançando o livro lá na Livraria Jaqueira, no Recife, e o cara ainda veio perguntar se o Rovai ia pedir desculpa para o Padre, para o MBL. A pergunta foi essa. Por causa do Padre Júlio. Aí eu quero ver o quê? A gente, né, sofreu um escracho lá, tivemos que, né, mas aí botamos o cara do MBL para correr, que também queria ser candidato e não se elegeu, né, o ano passado. Foi candidato. Foi candidato a vereador. Então, era uma tática eleitoreira, né? Uma tática para ganhar view, like nas redes sociais. Olha, a Bela Salim está dizendo aqui, ó, é verdade sim, Sinara, eu vivi muitos anos na Bélgica e lá são 37,5 horas por semana, tá, gente? Aí você vê o tamanho da mentira da Folha. Brasil, 40,1, Bélgica, 37,5. Eles não tiveram como colocar Brasil trabalha menos do que os países ditos civilizados, desenvolvidos. Como eles não podiam, eles botaram Brasil trabalha menos que a média. Aí eles botaram o fim do mundo, né? Os países mais sofridos do mundo, junto com o Brasil. Aí o Brasil ficou numa situação ruim. Por que não colocou junto com todos esses que o Brasil trabalha mais? É muita sacanagem, é muita, né? Gramsci já dizia, gente, mais de 100 anos atrás. Eles são os caras que representam o status quo. A mídia comercial representa o status quo. Tem artigo do Gramsci falando não assine a mídia que representa o patronato. É isso que essa mídia representa. Os patrões. E essa matéria chamando, né, o brasileiro de preguiçoso, dizendo que outro brasileiro trabalha menos, ela veio acompanhada com um combo, né? Veio a matéria dizendo que a redução da jornada ia reduzir o PIB, que os trabalhadores eles estavam apoiando porque eles não sabem os efeitos negativos, porque eles podem vai ter desemprego, vai ter redução de salário, e aí
né, várias fontes aí, né, do empresariado, principalmente do setor de serviços, dizendo que o ideal, então, é começar a pagar o trabalhador por hora. Assim, era um combo. Eu li várias matérias, não li só essa, li toda jornada por hora. O Temer quis aprovar, né? Que é uma jornada, chama jornada intermitente, que no mundo do trabalho é conhecido como jornada McDonald's. Gente, é a jornada mais cruel, porque como não existe salário mínimo nos Estados Unidos, eles fizeram essa jornada intermitente. Então, o cara trabalha por hora, certo? Se ele trabalhar 40 horas nessa semana, ele ganha X. Se ele não trabalhar nada, ele não ganha nada. Olha que loucura! Que loucura que eles querem. Eles querem a escravidão moderna. Olha o que está acontecendo na Argentina. Eles querem a reforma do Milei, né? Que é aumentar de 8 para 12 horas.